meus 3 slashes, então. Eu sou coach de liderança, slash psicóloga, slash mãe do Arthur e da Laura. A gente falava, a gente sabia, a gente já vivenciava essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade, essa ambiguidade, mas, de fato, nós vivenciamos como experiência agora, esse momento foi exemplar para que até as empresas que ainda não tinham se dado conta foram obrigadas a se reinventar e pensar alternativas para lidar com toda essa ambiguidade, com toda essa incerteza, né? E da mesma forma, quando eu estava ouvindo o Thiago falar sobre inovação, né, eu acho que uma grande inovação que vai sair desse momento, que eu imagino que as empresas tradicionais elas vão ter que cada vez mais se haver com isso, até por essa necessidade de se reinventar e até por a gente ter realmente se conscientizado finalmente de que as coisas mudaram, de que a gente realmente precisa exercitar cada vez mais a nossa adaptabilidade, a nossa agilidade, a nossa prontidão, a grande inovação vai ser a gente conduzir as pessoas para essa transformação. Né? A empresa como um meio de apoio, de ajuda, de fazer essas transformações para que as pessoas, que eu digo, a tecnologia a gente sabe que está evoluindo de uma forma exponencial, mas será que nós, eu sempre pergunto, né, enquanto seres humanos, a gente está fazendo essa transformação na mesma velocidade que precisa? Eu acho que a partir de agora, cada vez mais, né, as lideranças, as organizações vão ter que realmente olhar para essa questão do desenvolvimento humano com muito mais carinho, com muito mais cuidado, porque a gente vai precisar realmente adquirir novas habilidades, se transformar, mudar, enfim, a gente vai ter que investir cada vez mais nessa potencialização daquilo que a gente tem de mais humano, porque é isso que vai nos diferenciar daqui para frente, né? Uma coisa que me chamou a atenção na fala que você trouxe, Evandro, que as pessoas já querem sair, né, desse home office, e a gente comentava sobre isso, que o que nós estamos vivenciando hoje não é o home office no seu modelo ideal, né? Nós somos colocados para um trabalho remoto sem todo o cuidado, sem a preparação, e o ambiente também não está muito favorável, né? Porque a gente está trabalhando com crianças em casa, sem poder sair, sem ter outros espaços de distração, enfim. Então, é legal a gente pensar que, à medida que a gente pensa em adotar realmente um home office dentro das nossas organizações, deveria ser feito de uma forma um pouco mais estruturada e o cenário também vai ser diferente, né? Eu acho que quando a gente pensa na questão da empresa, o que são as competências importantes, né, que a gente precisa para que esse home office aconteça da melhor forma, que esse trabalho remoto ele aconteça da melhor forma. Eu acho que vale, principalmente, a empresa entender que, nesse formato, os mecanismos de controle, eles já não cabem mais, como muitas vezes ainda era comum dentro de um ambiente corporativo, então, aquele líder que tinha vontade, que tinha aquele hábito, né, de olhar se a pessoa já chegou, se chegou na hora, esse tipo de coisa, ele cai por terra dentro desse ambiente remoto, então a gente tem que trabalhar, acima de tudo, baseado em confiança, que é o principal ingrediente, né, do trabalho remoto, e que exista confiança entre as partes, porque daí já não importa mais o horário onde aquela pessoa está produzindo, mas sim o que ela está entregando e de que forma que ela está fazendo, dando conta das suas atribuições. É claro que existem períodos, né, onde você tem contato com o cliente, que você vai ter que estar disponível, mas no sentido de que você não precisa fazer aquele microgerenciamento, você não precisa estar acompanhando de uma forma tão próxima. Isso já valia, né, para o ambiente presencial, mas agora mais ainda no ambiente remoto. A empresa também é interessante que ela tenha uma política, né, de gestão desse trabalho remoto, que geralmente a gente vai dizer que não é um trabalho full-time, onde a pessoa fica de segunda a sexta nesse ambiente remoto. Então, que ele seja híbrido, que o profissional ele possa, em alguns momentos, estar na empresa, e em alguns dias trabalhar de forma remota. E existe muito ganho para os profissionais que trabalham de forma remota, eles têm uma satisfação muito grande, porque é um dia que ele pode, de repente, buscar o filho na escola, ele tem aquela flexibilidade de fazer uma academia, de caminhar, enfim. Então, as pessoas gostam muito e acabam até entregando uma produtividade maior quando elas estão nesse ambiente remoto. Então, para as empresas, eu acho que vale a pena investir em políticas, em programas estruturados de como fazer essa gestão do trabalho remoto de uma forma híbrida, que estejam bastante apoiados na questão da confiança. Então, trabalhar os seus líderes para que essa questão da confiança esteja bastante presente, e também a questão de investir na cultura e no propósito organizacional, porque esse trabalhador ele não pode perder o vínculo com a organização, né? Então, as questões de propósito, de cultura também têm que estar bem fortes, continuar estabelecendo esses laços de conexão para que esse vínculo não se perca.
né? Sim. E para os profissionais, quer falar, Ari? Não, pode falar. Para os profissionais, eu diria que a questão da autorresponsabilidade, né? Porque se você está num ambiente externo, então a autorresponsabilidade de realmente fazer o que precisa ser feito, de se colocar em ação, de trabalhar muito a questão do foco, né? Para que isso não se perca num ambiente diferente. E a prontidão, a agilidade para essas mudanças, para estar aberta para novas experiências, vivenciando essas novas oportunidades que o trabalho remoto nos possibilita. Você sabe que o trabalho remoto ele sempre cresce em períodos de crise. Então, o primeiro boom de trabalho remoto veio lá na época da crise do petróleo. Depois a gente teve nos atentados do 11 de setembro, também no dia seguinte, muitos trabalhadores foram trabalhar de forma remota. E agora o grande boom que vem com a questão do Covid mundial, né? Foi a maior experiência de teletrabalho do mundo. Então, é interessante a gente ver como a gente vai aprendendo, né, nas crises também. Ambos os contextos podem aprender e acho que é algo que pode ser compartilhado entre ambos os contextos. Mas o que eu vejo nas estruturas mais tradicionais é um desafio mesmo desses líderes estarem realmente mais ágeis, no sentido de que eles precisam aplicar mudanças de uma forma mais dinâmica, estarem mais próximos das suas equipes do que eles estavam, né, anteriormente. Então, um construto que a gente tem usado até nos trabalhos de coaching executivo que apoiam essas mudanças e que serve tanto para as startups como para os ambientes mais tradicionais, é o construto do Learning Agility, que ele pressupõe 5 agilidades que um profissional precisa desenvolver e que cabe muito nessa questão do quanto esse líder tradicional precisa incrementar, que é a agilidade para mudanças, ou seja, essa prontidão para, como você falava, aprender novos comportamentos, mas também deixar ir alguns que já não servem mais, desapegar de certas crenças, certos valores, certos aprendizados que funcionaram lá atrás, mas que nesse novo contexto não cabem mais. Então, acho que esse é um grande desafio das estruturas tradicionais. A agilidade mental, no sentido de fazer novas conexões, se colocar mesmo em experiências de busca de novas experiências, buscando realmente novos conteúdos, novos conceitos, experimentando, e daí a gente já entra também na terceira agilidade, que é a agilidade para resultados, que pressupõe que como eu vou experimentar coisas novas oportunidades, novas formas de agir dentro da organização, eu também preciso estar um pouco mais tolerante com a minha performance e com a performance da minha equipe. Porque às vezes são questões que eu vou experimentar pela primeira vez. Eu acho que isso no ambiente tradicional ainda é um pouco tabu, né? Que à medida que você vai experimentando novas abordagens, novas possibilidades, a tua performance não vai ser a melhor na primeira vez. Uhum. E o quanto isso, às vezes, dentro das organizações não é visto com bons olhos, né? Essa oportunidade de experienciar, de colocar as pessoas em desafios e que, à medida que elas vão experimentando e se desenvolvendo, elas vão crescendo também em novas habilidades. Então, é importante essa oportunidade de experienciar novos desafios para que essas novas habilidades surjam e a gente ter uma certa tolerância até com o nível de performance que a gente vai entregar durante um período, claro, que eu sempre digo, a gente é tolerante com uma performance em termos de aprendizado que não seja tão boa, mas a gente não é tolerante com incompetência, né? Porque a gente também precisa dar resultado nas organizações. Uma terceira agilidade que é bastante importante é a agilidade com pessoas, que muitas vezes as empresas priorizaram a questão dos resultados a qualquer custo. Eu acho que isso a gente vai perder um pouquinho por conta até dessa questão da pandemia, que as empresas vão voltar um pouco mais ali no nível da sobrevivência e tirar um pouquinho desse foco no investimento no desenvolvimento humano, mas a agilidade com pessoas, ela também se torna um diferencial bastante grande nessas estruturas tradicionais, porque o líder agora, ele não é... Se essas competências humanas vão ser as valorizadas, os líderes também vão precisar não só desenvolver para eles, como aprender a lidar e desenvolver e fomentar isso dentro das suas equipes, né? Uhum. Então, uma agilidade que também vai ser bastante prioritária. E o autoconhecimento, que é uma agilidade transversal, que nesse construto do Learning Agility, que é a gente realmente entender aonde que eu estou tendo bons resultados, aonde que eu preciso melhorar, como que está sendo o meu impacto em relação às pessoas da minha equipe, ao meu desenvolvimento, aonde eu preciso fazer ajustes para conseguir seguir entregando bons resultados e me desenvolvendo como profissional. Então, eu acho que essas 5 agilidades são as agilidades que mais precisam ser desenvolvidas nas estruturas tradicionais e que eu acho que, de uma certa forma, as startups elas já estão caminhando um pouquinho mais fáceis assim, nessas 5 temáticas, né? As listas, elas acabam oprimindo, né? As pessoas, puxa, tem que ter tudo isso. Mas talvez se a gente pudesse
Se a gente pudesse escolher uma, eu diria a agilidade mesmo, a prontidão para aprender, que eu acho que isso nos coloca em constante abertura para ir absorvendo aquilo que precisa ser aprimorado, desenvolvido em cada uma das situações. Eu gosto muito de uma frase que diz que em um mundo de mudanças, os aprendizes herdarão a terra, enquanto aqueles que sabem tudo estarão preparados para um mundo que já não existe mais, né? Do Eric Hoffer. Então, eu acho que essa postura de aprendiz, que acho que você já tinha trazido, o Stefan também, é a chave, né, para a gente navegar daqui para frente cada vez mais, menos naquela postura de esse é meu jeito, eu já sei, Sim. Isso não dá certo, e mais nessa prontidão para se abrir, para se colocar como permeando, né, deixando que essas coisas nos afetem e ser afetados pelas coisas novas que estão vindo por aí. Então, eu acho tão bacana a gente pensar, né, nessa amplitude, nessas possibilidades que se colocam nessa carreira que se espalha e não realmente que é tão focada numa única habilidade, porque no coaching executivo a gente vivencia muito profissionais que muitas vezes se dedicaram 20 anos a uma mesma empresa, numa mesma carreira, e chegam daí lá por seus 40, 50 anos para questionar, né, quanta coisa eu abri mão, quanta coisa eu deixei de fazer, quantos potenciais eu tinha que eu poderia ter posto em ação e eu acabei focando, né, tudo num único lugar e muitas vezes acaba até chegando numa certa idade com uma certa frustração por não ter posto algumas coisas em andamento. Então, eu acho que é super bem-vindo, né? Uma pessoa, mas várias carreiras. Não digo que sejam necessariamente carreiras no sentido de que você vai investir em várias áreas profissionais, mas onde as suas habilidades possam ser usadas de formas múltiplas, né? Então, se eu tenho lá uma carreira, por exemplo, eu sou coach executivo, mas de repente eu gosto de tocar num barzinho no final de semana, alguma coisa, não é meu caso, tá, gente? Eu não tenho habilidade com música nenhuma, mas digamos... Ana, já ia marcar o show virtual aqui para o pessoal, que isso? Vou usar outro exemplo. Uma pessoa que é um engenheiro numa empresa, mas no final de semana ele toca num barzinho também, e num outro ambiente ele é voluntário, então a gente poder juntar habilidades a serviço da nossa, não digo só da nossa carreira, mas da nossa relação com o trabalho, né? Onde a gente possa, em algum lugar eu estou desenvolvendo algo mais intelectual, no outro eu desenvolvo algo mais físico, por exemplo. Em alguma experiência eu tenho uma vivência que me coloca no mundo mais das artes, e no outro eu estou desenvolvendo algo que é mais pragmático. Então, que a gente possa se colocar em experiências diversas, isso é também muito rico para esse ambiente que a gente está vivendo, e inclusive nos faz crescer na carreira no sentido de que nos dá mais experiência, né? O Center for Creative Leadership, ele fala que a mentalidade de aprendizado, ela vem quando a gente se coloca em experiências diferentes também, quando a gente se deixa experimentar em novas habilidades, que às vezes a gente nem sabia que tinha, né? Então, acho que a gente se colocar em novas experiências, ter essa mentalidade de usar nossas habilidades de uma forma mais ampla, mais conectada assim, com possibilidades que a gente tem, eu acho que acaba acrescentando muito em termos de qualidade de vida, de satisfação, de motivação, né? Porque daí a gente tem mais amplitude de escolhas e de possibilidades. E isso também nos ajuda, nesse cenário incerto, ambíguo de mudanças, à medida que eu tenho também mais network, mais habilidades desenvolvidas, eu também me empodero em termos de continuar sendo interessante para esse mercado que está por aí, né? Um tempo de reflexão, né? Acho que a gente não pode sair dessa experiência como entramos. Eu penso que a gente tem que sair maior, a gente tem que absorver aprendizados com essa experiência, temos que aproveitar esse momento para refletir sobre algumas posturas que a gente vinha tendo em relação ao nosso desenvolvimento pessoal, à nossa carreira, aos nossos relacionamentos. Eu acho que esse é um grande momento, um momento bastante oportuno para a gente fazer essa reflexão. Mudar é sempre uma escolha pessoal, né? Cada um vai saber, acho que como a Stefan falou, cada um vai saber se é o seu momento ou não, mas eu penso que a gente não precisa esperar um grande fato, um grande acontecimento para promover mudanças na nossa vida. A gente precisa estar conectado com fazer pequenas mudanças incrementais diárias no sentido ou na busca daquilo que é melhor para nós. Então, realmente não deixar com que a gente passe muito tempo e daí a gente pensa, puxa, deveria ter começado, devia ter feito isso, deixei passar, ou seja, não assumi o protagonismo da minha vida, não tomei as rédeas da minha carreira. Eu acho que então esse momento serve para a gente, né, ter realmente um clique, um insight de dizer, não, eu preciso realmente me conectar com aquilo que é importante para mim, fazer as coisas que eu
quero de uma forma que faça sentido, me conectar com o meu propósito, um momento de reflexão, de aprendizado, e que a gente possa ir colocando essas mudanças em ação, não necessariamente como um evento na minha vida que vai mudar de um dia para o outro, mas como um processo que a gente vai construindo de melhoria, para que a gente seja sempre amanhã melhor do que a gente foi hoje. E a gente brinca que daqui a um ano alguém nem me reconheça, de tanto que eu mudei, que eu evoluí, de que eu estou diferente, né? Que eu aprendi coisas novas. Acho que esse é um momento que acho que essa pausa que a gente teve, que não foi muita pausa, porque também foi bastante estressante, tivemos tantas coisas para agilizar, mas um momento da gente refletir, se reposicionar e pensar o que eu quero da minha vida daqui para frente, como eu quero estar, como eu quero me posicionar, o que faz sentido para mim, o que eu não quero que volte de repente depois desse momento que eu estou vivendo, né? Poder abrir mão também de algumas coisas que não faziam sentido. Eu acho que foi um momento de reflexão e que a gente leve isso para frente. E para quem está nos assistindo, dizer que acho que a grande mensagem que fica de tudo isso que a gente está vivendo é a importância mesmo da gente se manter aberto nessa prontidão, nessa flexibilidade para acolher toda essa diversidade que a gente está enfrentando, mas aprender com ela, né? Deixar se afetar por tudo isso, refletir sobre o que a gente está vivenciando e tirar coisas boas e positivas a partir dessa reflexão, desses aprendizados que a gente está tendo. E que a gente saia, como eu já disse, né, melhores desse momento e que a gente possa aplicar, não ficar só na teoria, né? Aplicar o que a gente aprende no nosso dia a dia, tendo novas posturas, novas atitudes e que isso se transforme aí numa nova ação melhor do que a gente estava antes desse momento.